Boa noite! Daremos início agora ao seminário da disciplina Antropologia e Educação, que é ministrada pela professora doutora Kátia Franciele Correia Borges e tem como tutor presencial o Marco Túlio Santos Ledo. Abordaremos o tema Antropologia e o ensino das línguas. O hino que acabamos de ouvir é bastante conhecido, não é mesmo? É parte do nosso hino nacional. Talvez tenha te causado certa estranheza, quanto na verdade não deveria. Não deveria pelo simples fato de ter sido cantado na verdadeira língua portuguesa. É isso mesmo. O hino que acabamos de ouvir foi interpretado por índios da tribo Ticuna, que juntamente com outros 224 povos indígenas sobreviventes estão sendo extintos do Brasil. E talvez você ainda se questione qual a relação desses povos com o nosso seminário. Hoje discutiremos um pouco sobre antropologia e o estudo das línguas. Mas antes disso, definiremos antropologia. Antropologia é a ciência que estuda a diversidade cultural humana, onde ou quando ela esteja, tendo em vista que povoamos toda a face da Terra há milhões de anos. Assim, o saber antropológico traça, em detalhes, os fatores que compõem as relações entre os indivíduos com o seu meio, levando em conta toda a especificidade cultural. Isso porque o seu foco é, de fato, o conceito cultura e sociedade. A antropologia linguística é o ramo da antropologia que estuda o papel da linguagem na vida social de indivíduos e comunidades. A antropologia linguística explora como a linguagem molda a comunicação. A língua desempenha um grande papel na identidade social, participação em grupos e no estabelecimento de crenças e ideologias culturais. Os antropólogos linguísticos se aventuram no estudo de encontros cotidianos, socialização da linguagem, eventos rituais e políticos, discurso científico, arte verbal, contato e mudança de linguagem, eventos de alfabetização e mídia. Assim, ao contrário dos linguistas, os antropólogos linguísticos não olham para a linguagem apenas. A linguagem é vista como interdependente da cultura e das estruturas sociais. Por exemplo, os linguistas prestam muita atenção na troca de código, um fenômeno que ocorre com duas ou mais línguas que são faladas em uma região, e o falante pega emprestado ou mistura as línguas no discurso normal. Vejamos. Quando uma pessoa está falando uma frase em inglês,
mas completa seu pensamento em espanhol, e o ouvinte entende e continua a conversa de maneira semelhante. O antropólogo linguístico pode estar interessado também nessa troca de código, uma vez que afeta a sociedade e a cultura em evolução, mas não tenderá a se concentrar no estudo da troca do código, que seria mais do interesse do linguista. De acordo com Pierre Paolo, em Language and Social Context, os antropólogos linguísticos estudam a relação entre visões de mundos, categorias gramaticais e campos semânticos, a influência da fala na socialização e nas relações pessoais, e a interação das comunidades linguísticas e sociais. Os antropólogos linguísticos também se interessam pela linguagem, no que se refere à socialização. Pode ser aplicado à infância ou à inculturação de um estrangeiro. O antropólogo linguístico estuda a sociedade e a maneira como a linguagem é usada para socializar os seus jovens. Após algumas definições a respeito da antropologia, daremos continuidade do nosso trabalho, trazendo para vocês informações, tendo por subtema a diversidade linguística. Para haver uma boa compreensão, teremos como ponto de partida a resposta para a seguinte pergunta: o que é diversidade linguística? Esta diversidade acontece quando existem vastas maneiras de executar a comunicação por meio de uma língua, possuindo esta uma riqueza e introdução de alguns vocábulos. Dentro desta diversidade, a língua possui classificações. Dentre muitas, temos a classificação biológica, a social, a étnica, a cultural, religiosa e até mesmo a musical. O Brasil, por ser um país que é composto por uma população originada da miscigenação, acarretou a obtenção de vários termos, sotaques, ganhando assim uma língua caracterizada pelo uso de diversos vocábulos. O tupi, idioma pioneiro do nosso país, falado pelos tupinambás, na época que os portugueses depararam e tiveram o primeiro contato com esta língua no ano de 1500. Após realizarmos várias pesquisas, obtivemos as seguintes informações: que as línguas dos índios e as línguas africanas contribuíram na composição da fala brasileira. Agora, partindo para o resultado que gerou o português brasileiro, obtivemos a resposta que isso se deu após ocorrer uma mudança do latim, que era considerada uma língua vulgar, e enfatizando também que esta era uma variação dos romanos, juntamente com o galego, passando por diversas mudanças e construções por um período de tempo até chegar na sua estrutura e composição atual, deixando claro que tornou-se uma língua independente. Esta fonte conseguimos após descobrirmos o artigo 13 da mais nova Constituição brasileira. Esta se deu por várias razões. Algumas delas são as mudanças geográficas, transformações políticas e também mudanças históricas. As variações linguísticas possuem dois fatores que contribuem no ato de fazer o estudo e observar a composição da língua. São eles o sotaque e o regionalismo. O sotaque traz a particularidade das palavras. É um fenômeno fonético. No Brasil, temos os goianos, que pronunciam o R, dando mais ênfase. O mineiro, que possui também sua fala bem caracterizada. E o carioca, por sua vez, que pronunciam mais o S. O regionalismo é outro fenômeno associado ao léxico. Está representado nos termos utilizados em cada região. Temos as variedades sociais, que não depende do lugar que o indivíduo encontra-se, e sim no grupo do qual ele está convivendo e inserido. Os fatores que encontramos a variedade social
Identificadas são as gírias, que são definidas pela linguagem informal, e o jargão, que está apresentado em expressões dentro de um âmbito profissional. Dentre as diversas belezas culturais do nosso país, herdamos também uma língua farta de dialetos e expressões deixados por antigos nativos, preservando o que tinha e trazendo amplitude no nosso vocabulário. Já que falamos das influências linguísticas no português, destacamos agora o subsídio dos povos originários. Com o processo de colonização, houve um fenômeno chamado língua de intercurso, que aconteceu entre a língua indígena e o português dos colonizadores, que se resumia no uso das duas línguas de uma forma bem simples e sem interesse em aprender de fato. A linguística mais utilizada neste fenômeno era a língua geral, que era utilizada de um modo bem informal pela necessidade de estabelecerem uma comunicação. Uma das línguas presentes e adaptada nesta língua geral era o tupi, às vezes dito tupi-guarani e raramente tupinambá, e a sua variação, nheguetu. Assim que os indígenas chegaram, estudaram os principais idiomas indígenas e utilizaram para os seus interesses e propósitos. Com o fato de se tornar a mais popular entre a população indígena luso-brasileira, o Marquês de Pombal proibiu a prática de qualquer outra língua que não o português, assim limitando os jesuítas e abolindo a língua de ser mantida entre a população. Atualmente, ainda podemos perceber a influência linguística indígena no léxico brasileiro e contar com cerca de 10.000 palavras originadas indígenas, em nomes de plantas, animais, rios, comidas e até mesmo nomes próprios de cidades ou estados, e a sua presença na utilização dos fonemas na nossa pronúncia, devido ao substrato indígena com o português dos colonizadores. E hoje permanecem cerca de 170 línguas indígenas faladas, mas menos da metade da população indígena mantém a sua língua materna como falada, lutando pela busca da interculturalidade e contra o preconceito linguístico. São raras as escolas brasileiras que consideram a língua indígena como uma disciplina curricular, e pouco se fala sobre a cultura na escola ou na sociedade. Então, atualmente, o ensino e a aprendizagem de um idioma indígena e sua cultura só está presente em escolas bilíngues, localizadas em áreas demarcadas ou reservas indígenas. Agora eu destaco 3 obras que são voltadas para a linguística e idiomas indígenas. A primeira obra se chama Rio Babel, a história das línguas na Amazônia, de José Ribamar Bessa Freire, que foi professor e doutor em letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nesta obra, temos os percursos e interfaces da língua portuguesa com as línguas dos tupinambás e outros povos da região amazônica, entre os séculos 17 e 20. Por seguinte, temos a obra Educação Escolar Indígena no século XXI, Encantos e Desencantos, produzida por Gerson Baniuá, que foi graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Amazonas e mestre em Antropologia Social pela Universidade de Brasília. Esta obra nos apresenta um amplo cenário de ideias e ações efetuadas em torno da ideia de uma educação indígena intercultural bilíngue e diferenciada por escolas vinculadas aos sistemas de educação brasileiro ao longo dos primeiros anos do século XXI. E, por fim, temos a obra Línguas Indígenas, Tradição, Universais e Diversidade, de Luciana Estorto, que é professora e doutora em Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Nesta obra, ela nos apresenta o panorama de 3 áreas multilingües do Brasil
como exemplo de riqueza cultural, narrativas de dois povos indígenas, com exemplo de tradições e fenômenos linguísticos, com a ilustração de universais e a diversidade linguística, onde ela também aborda como o preconceito linguístico contribuiu para o desaparecimento dessas línguas. Darei continuidade no seminário falando um pouco sobre o preconceito linguístico. O preconceito linguístico é visto como uma forma de reprovação do modo de falar de pessoas que não possuem o domínio culto da língua portuguesa. Essa reprovação começa desde cedo, praticada por pessoas do próprio meio social, como colegas de escola ou do trabalho. Esse preconceito é muitas vezes sustentado por duas bases, uma de caráter regional e a outra de caráter socioeconômico. Pessoas que vivem em condições precárias mal têm tempo para frequentar uma escola, começando a trabalhar muito cedo para sustentar a família e manter a casa, deixando de lado os estudos. Também tem os fatores da própria tradição cultural, como os povos indígenas, que já têm seu próprio idioma, e muitos deles tiveram que se adaptar ao idioma português. A língua portuguesa no Brasil se divide em duas classes, o português padrão e o português não padrão. O português padrão é essencialmente voltado para a língua escrita e falada por profissionais da área, como dicionaristas, escritores de livros e etc., sendo visto como errado tudo o que se diferencia das normas cultas da língua falada e escrita, que estão inseridas no português não padrão. Segundo o professor Marcos Bagno, o preconceito linguístico deriva da construção de um padrão imposto por uma elite econômica e intelectual, que considera como erro e consequentemente reprovável tudo o que se diferencia desse modelo. Além disso, está intimamente ligado a outros preconceitos, também muito presentes na sociedade, como o preconceito socioeconômico, o preconceito regional, o preconceito cultural, o preconceito racial e a homofobia. Um exemplo de linguagem não padrão são as gírias faladas em diversos estados, inclusive no estado de Minas Gerais, e muito utilizadas pelos mineiros para se comunicar no seu dia a dia. Expressões como uai, que quer demonstrar espanto, trem, que pode se relacionar a qualquer coisa que não seja transporte sobre trilhos, sou, tem origem na palavra senhor, e nó, expressão de surpresa, são vistas com certo preconceito por aqueles que dominam o português culto. As pessoas muitas vezes associam as gírias a um certo grupo de pessoas, como marginais, travestis, pessoas iletradas, entre outras. As gírias possuem fácil aceitação entre os grupos sociais onde estão inseridas, sendo muito utilizadas nos dias de hoje. A sociedade brasileira sofre com diversas mazelas sociais, e somente o conhecimento das regras gramaticais não muda em nada a realidade social das pessoas. Vimos aqui então a importância da antropologia e o ensino das línguas, assim como a importância em conhecer, respeitar e defender as línguas das quais deram origem ao nosso português brasileiro. Estamos agora à disposição de quaisquer questionamentos. Obrigada a todos pela atenção.